pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Entrevistas com Rocha. No vídeo de hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Cássio Andreoni, que é médico urologista, e ele vai contar pra gente sobre diversas coisas da especialidade dele. Vamos conferir o que ele nos contou? Olá, eu sou Cássio Andreoni, eu sou urologista e nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre os temas mais comuns, que as pessoas têm mais dúvidas. Temos umas perguntas aqui de várias pessoas que nos acompanham e que nós vamos conversando, por isso que é tipo uma conversa, porque realmente são perguntas verdadeiras de pessoas que acompanham sobre alguns temas da urologia e que são doenças sexualmente transmissíveis, questões da próstata, sobre cirurgia, enfim, temas que interessam a todos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as questões da próstata. A próstata é um órgão que ele é muito, assim, até que tem muito mito, se fala muita coisa meia até besteira, né? Até às vezes em revistas, jornais, e feita por jornalistas até de veículos de qualidade, porque eu acho que é tão complexo para entender que muita gente acaba falando besteira e aí gera mais confusão, né? Então, primeiro é entender a próstata. A próstata, ele é um órgão que, primeiro, parte da próstata é como se fosse as mesmas células que fosse desenvolver o útero na mulher. Então, a mulher não tem próstata e o homem não tem útero. Então, no parte das células que iria desenvolver o útero na mulher, se vai virar menino, forma a próstata. E a próstata, ela está é um órgão um pouco especial já de saída, porque ao contrário do útero, que é só do sistema reprodutor, a próstata acaba virando do sistema reprodutor e urinário, aumentando a complexidade do órgão, porque no homem ela acaba criando questões tanto na área reprodutora quanto na área urinária também. Então, a próstata ela é um órgão que fica na saída da bexiga e depois conecta na uretra e a urina passa no meio dela. A função principal da próstata, além na parte urinária, é mais simples, é conduzir parte da urina até a saída. Ela está ali no meio. Mas para a parte reprodutora, que é a parte principal dela, ela tem uma função central, da qual mais ou menos, para entender rápido, a próstata produz cerca de 1/3, 30% do líquido ejaculado, ela recebe os outros 70% que vem das vesículas seminais e do testículo e através dela que se distribui 100%. Então ela produz parte, recebe o resto e distribui tudo. Então, que sai no canal da uretra. Então a próstata tem uma função central na questão da ejaculação, do líquido seminal do homem durante o orgasmo. Então, essa é a função principal da próstata. E a próstata, ela nasce de um jeito, na puberdade, adolescência, ela tem um certo crescimento, tanto que ela é meio atrofiada e com o estímulo hormonal ela cresce e passa a produzir e ter todas essas funções, até antes da puberdade quase não tem função sexual reprodutora nenhuma. E há também uma esperada transformação natural a partir mais ou menos dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, começa na próstata uma transformação que eu acabo dizendo que aí viram 2 próstatas na próstata. Mais ou menos, a próstata do homem depois dos 40 anos acaba se transformando numa coisa parecida com uma mexerica. Então, da onde você tem a casca que sempre existiu, já desde a adolescência, e os gomos da mexerica que vão crescendo, que é o crescimento benigno da próstata. Então, o crescimento benigno da próstata são esses gomos aí da mexerica, que pode ser desde uma tangerina pequenininha até uma mexerica polcã enorme. E aí depende. Então, e se você pensar ali naquele buraquinho que tem na mexerica, que é onde fica o galinho, se ali fosse o canal da uretra, tem que pensar que ali está passando a urina, então esses gomos vão pressionar o canal da uretra e vai ficar mais difícil de urinar. E é isso que acaba acontecendo. O aumento benigno da próstata acaba sendo o aumento de um tecido meio anormal,
que se forma entre a casca e o canal da urina, cujo principal problema para o homem é criar uma obstrução no canal da urina, causando sintomas e maior pressão da bexiga. Não tem nada a ver com câncer. Aonde forma o câncer? O câncer na próstata se forma na casca da próstata. Se eu pensar na mexerica, é por isso que eu falo que tem duas próstatas, a maligna e a benigna. Aonde pode ter câncer de próstata é na casca. E os gomos é que são esse crescimento benigno. Então, o crescimento benigno da próstata não tem nada a ver com câncer. Isso já é uma questão importante porque a pessoa vai fazer check-up e aí ela faz lá um ultrassom e dá aumentado e ela fica preocupada, será que eu vou ter câncer porque está aumentado? Então, o crescimento que aparece no ultrassom não tem nada a ver com o risco de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, em geral, ele é visto através do toque, por isso que você, como é na casca, você pode pôr o dedo e sentir um nódulozinho. Ou através do aumento do exame do PSA no sangue, que também pode aumentar em doenças benignas, porque o exame do PSA não é específico de câncer, ele sim é específico da próstata, de qualquer problema de próstata. E pode ser de câncer, de aumento benigno e de um terceiro problema que a gente não falou ainda, que são as prostatites. As prostatites, elas ainda complicam um pouco mais, porque pode ter até 5 tipos de prostatite. Então, mas em geral, a prostatite pode também ser considerada num tópico que foi falado antes, que é das doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma penetração principalmente anal pode entrar uma bactéria na uretra e parar na próstata e ter infecção grave por uma bactéria que pode até levar para um caso de infecção grave de internação. Então, isso pode acontecer também com infecção de penetração vaginal. Então, a prostatite bacteriana aguda, que é talvez a que mais importe, ela pode dar febre alta, dificuldade para urinar, porque a próstata incha, bloqueia mais ainda o canal. E tem outros tipos de prostatite que pode também aumentar o PSA. Então, o PSA não é um exame exclusivo de câncer. Então, essas são as doenças principais da próstata. E o tratamento da doença benigna, a pessoa vai no neurologista, como quase todo homem deve ir no neurologista a partir dos 40 anos. Aliás, uma questão comum, as pessoas perguntam, quando que eu devo ir no urologista? Né? Seria adequado que mais ou menos na adolescência, por volta dos 15 anos, um pouco antes, um pouco depois de situações normais, fizesse uma visita no urologista para fazer um exame genital, né? Um em cada quatro meninos pode ter varicocele, que são varizes no testículo, que pode dificultar o fato de ter filhos, e ter orientações de higiene pessoal, de prevenções de doença com uso de camisinha e tudo mais. E realmente, se não tiver nada, só depois dos 40 anos que é bom fazer uma visita, que é onde o homem começa a ter aumento de próstata e risco de câncer. Então, o exame de toque, né, ele pode ser feito ou a partir dos 40, 45, 50, aí depende do entendimento de cada um, é variado, mas ninguém duvida depois dos 50. E alguns que já tiveram na família câncer de próstata, é bom que faça antes dos 50. Então aí deve fazer o toque, fazer o exame de PSA e também conversar sobre esses problemas do aumento benigno da próstata, né? Que são problemas que que o homem pode ter sintomas ou não. O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado cedo, tem mais chance de cura e a gente pode fazer cirurgia ou radioterapia. O aumento benigno, quando a pessoa está tendo algum sintoma maior, a gente pode tomar remédio e se isso vai piorando, pode ser necessário cirurgia para diminuir esses gomos aí da mexerica que ficam ao redor, para você poder aumentar o canal e diminuir a obstrução causada. Um outro tema importante da questão do câncer de próstata é o rastreamento. O rastreamento do câncer de próstata ele é um pouco controverso porque tem estudo mostrando que o rastreamento pode não diminuir a mortalidade por câncer.
Diferente, por exemplo, quando você pega o exame de Papa Nicolau na mulher, diminuiu, aumentou a detecção precoce e diminui a mortalidade. Na mama, a mesma coisa. Na próstata fica controverso, mas estudos mais recentes mostram que sim, você pode diminuir a mortalidade. Qual que é o problema dessa história? O problema da história do câncer de próstata é uma outra, que talvez se chama-se superdiagnóstico e supertratamento. O que é isso? Pode chegar até quase metade dos cânceres de próstata diagnosticados serem considerados cânceres indolentes. O que é um câncer indolente? Assim, é um câncer que, por incrível que pareça, quando a gente fala na palavra câncer, parece que a pessoa vai morrer daqui a pouco, ele vai crescer e tal. Existe um número significativo, como eu falei, pode ser 30%, 50% dos cânceres de próstata diagnosticados, que talvez não precisem nunca de tratamento, porque ele é um câncer, na definição teórica, como eu falo, mas na parte prática ele é uma doença benigna. Quase, na maioria das vezes, não vai desenvolver. E ali a pessoa pode ficar 10, 15, 20 anos com aquela doença, pode acabar morrendo com o tumor e não do tumor, que são coisas diferentes. E aí que eu acho que complica um pouco, porque se você realmente tem estudos que pegam tudo e às vezes tem muitos casos que foram tratados de forma desnecessária, aí pode não criar muita diferença. Agora, quando você pega, isso era mais realizado no passado, e nos últimos 10 anos está muito mais difundido, inclusive entre as pessoas, é muito mais fácil a aceitação. Hoje as pessoas ficavam com muito medo, 20 anos atrás, você falar que você não vai tratar um câncer. Mas como mudaram as classificações, hoje a gente está muito mais seguro, tem muito mais estudos mostrando a eficiência num determinado grupo de pessoas com características de fazer segmento, o segmento fica melhor. E as pessoas que são realmente necessárias fazer o tratamento se beneficiam, porque aquele tumor é o que a gente hoje classifica como clinicamente significante. O clinicamente significante é o tumor que vai evoluir. Então, nesses casos, vale a pena, né? Então, o rastreamento, ele pode ser feito e pode ter benefício. A partir dos 40 anos, para quem já teve um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, depois dos 50 aos 70 em todo mundo, e às vezes algumas sociedades falam 45, fica no meio do caminho, né? Então, sim, e ele é muito controverso. Entidades americanas pensam de um jeito, tem entidade que pensa de outro, mas, como eu falei, dados mais modernos, vale a pena fazer o rastreamento. A próstata, como produz parte do sêmen por ela sai, muitas vezes a pessoa pode, na hora da ejaculação, né, perceber que tem sangue no esperma. Nas situações tem várias questões que tem que ver. Como que é visto esse esperma? Porque ele pode ser visto na camisinha, que é mais seguro que teve sangue mesmo, né? Ele pode ser visto numa relação vaginal, e aí tem que ter certeza que a mulher não estava menstruada. Pode ser numa relação anal, e aí precisa ver se também não teve sangramento, né, do parceiro ou parceira. Então, primeiro sempre prestar atenção nisso, porque às vezes o sangue pode estar misturado e não ser sangue do esperma. Sendo o sangue mesmo que está no esperma, é uma situação muito, usualmente, de bastante desespero, essa é a palavra. As pessoas ficam desesperadas. E não só a pessoa, como o parceiro ou parceira. Fica desesperado com a situação. Toda vez que sai sangue, né, é uma situação bastante assim, impressionante para muitas pessoas. E essa saída de sangue, usualmente, não tem relação com uma doença muito importante. Eu sempre falo que o sangue no esperma causa uma situação de bastante preocupação inicial para o paciente. Deve-se fazer exames, mas na maior parte das vezes
nós não vão nos diagnosticar nenhum problema muito grave. E a única coisa é que acaba tendo que fazer alguns exames. Quase metade dos casos, a gente não chega a conclusão nenhuma e não se sabe o que é. Algumas pessoas, alguns estudos, podem achar que é uma veinha que estoura lá dentro e que acabou nunca sendo diagnosticada porque é muito pequeno. Alguns exames de ressonância mostram isso, uma das vesículas seminais com presença de sangue dentro, e pode ser isso. Podem ser quadros infecciosos, como prostatite, prostatovesiculite, e às vezes a gente dá antibiótico. E muitas vezes tem que entrar com um aparelhinho lá dentro, de endoscopia, para olhar dentro da próstata para também ver se você encontra alguma coisa. Em geral, sangue no esperma, tem que prestar essa atenção inicial, porque às vezes a pessoa desespera e tem alguma outra, o sangue pode estar vindo de outro lugar. E outra coisa é procurar um urologista que vai, a partir daí, fazer os exames necessários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até a próxima!